Bem-vindos à nossa casa. E hoje a nossa conversa vai ser sobre reencarnação. Foi uma pessoa muito querida que viu os vídeos e fez essa sugestão. Então hoje, nós poderíamos falar muitas coisas sobre reencarnação e eu não faço ideia como seria a minha vida se eu não soubesse dessa verdade, dessa lei de Deus que rege toda a vida. É verdade. Hoje nós já temos a convicção, nem é mais uma crença, já é uma certeza, que a reencarnação é uma das leis biológicas, uma das leis que regem o processo de evolução de todos os seres. Então, desde os seres mais simples até os mais complexos, como nós humanos, esse processo evolutivo sempre continua, né? Porque o princípio espiritual, a essência, ou podemos chamar de alma, é quem angaria a experiência, quem angaria a bagagem. Mas para isso ela precisa ir habitando, né, na matéria mais grosseira, na carne, ou então encarnar novamente, de novo, ou reencarnar, para que tenha experiências, estímulos e adquira bagagens que são armazenadas no princípio espiritual. E assim prossegue, né, o ser inteligente na sua marcha evolutiva. De uma forma assim bem geral, eu acho que primeiro a reencarnação está totalmente atrelada à ideia de justiça divina. Porque não haveria sentido, não haveria amor na obra da criação enquanto um nasce podendo enxergar e o outro não. Né? Enquanto um tem, não sei, 70, 80 anos e o outro tem 2 anos, né? Ou tantas diferenças de condições de vida. Sim. Começa a clarear a nossa vida nessa perspectiva já. E a gente entende também com a reencarnação que o que eu vivo hoje é fruto daquilo que eu semeei ontem. Então, a parte de injustiça, ela some completamente. É verdade. Né? De todas as formas que a gente fica sem compreender, às vezes, Deus e a obra dele, ou a revolta, a rebeldia, tudo isso se clareia para nós. É mesmo. É uma lição tão profunda, e ao mesmo tempo tão básica, que às vezes choca algumas mentes, né? Mas essa doutrina, esse conceito de reencarnação, embora às vezes não exatamente com a mesma palavra, o mesmo termo, sempre esteve presente em todas as religiões, né? Podemos citar no Egito com Hermes, na Índia com Krishna, com Buda, na Grécia com Pitágoras, com Sócrates, na China com Confúcio, Lao Tse, e aí podemos elencar vários, né? Mas o que nós sabemos estudando nessas grandes doutrinas é que um grupo tinha condições de lidar com essas verdades, então propagava em pequenos grupos. Já a grande massa não tinha muita condição de lidar com conteúdos tão profundos. Então acabavam tendo assim acesso a essa informação de uma forma mais superficial. Né? Então, se nós pegarmos todos os códigos, né, todos esses textos sagrados, nós sempre vamos encontrar várias camadas de interpretação. Então, em todas as civilizações. E no cristianismo nós vamos ver isso de uma forma bem linda, bem poética. Por exemplo, quando Nicodemos, na calada da noite, visita Jesus. Esse fato está descrito lá no Evangelho de João, no capítulo 3. E ele pergunta de que recursos ele deve lançar mão para encontrar o reino de Deus. E aí Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
E esse nascer de novo, para alguns, talvez é num sentido figurado. Só que quando você está num diálogo, você calcula já mentalmente quais as palavras adequadas para você usar. Então você pensa se vai falar em sentido literal ou se vai suavizar. Uhum. E o detalhe é que Nicodemos era um doutor da lei, um membro do Sinédrio. Então Jesus não precisava suavizar com ele. Então ele fala nascer de novo no sentido literal. Tanto que ele diz o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, separando essa questão, a reencarnação como lei biológica, biologia, vida. E é quase como se ele dissesse para Nicodemos, né? Sendo um doutor da lei, uma alta autoridade intelectual, ele disse: se não compreendes quando te falo das coisas da terra, que mais que pensarias, né, quando falasse das coisas do céu? Para a gente entender que reencarnação é uma lei básica, né? E eu acho interessante pensar, observando outros ciclos também da natureza, para que a gente tenha uma comparação e entenda o porquê de cada encarnação. Nós não poderíamos, como espíritos imortais, adquirir a ciência de todo o universo numa única existência. É muita coisa. Sim. E nem adquirir toda a moralidade, toda a pureza do espírito numa única existência. 80 anos, né? Vamos botar 100, que hoje em dia já está aumentando, né? Alto, né? Então, se a gente perceber os outros ciclos, o ciclo de um ano, ele é formado de pequenos ciclos de meses, que são formados de pequenos ciclos de semanas ou de pequenos ciclos de dias, e um dia é formado de pequenos ciclos de horas, né? Eu gosto de pensar assim, como cada existência é um papel, é uma persona, é uma máscara, é uma peça que eu vim interpretar cada existência. Assim como um dia. Tem dias que você acorda e seu filho está doente. Então, naquele dia, você deixa todos os outros papéis, todas as outras funções que você tem na sociedade, de filho, de empregado, de empregador, de profissional, enfim, de qualquer coisa, e você se torna exclusivamente pai ou mãe. E aí, aquele dia te oferece aquela experiência. Mas você não deixou de ser todas as outras coisas. Então, quando aquele dia se encerra ou aquela situação se encerra, daí você retoma todas as outras funções que você já tinha, né? Outro exemplo, uma situação do trabalho profissional, um dia você acorda e você tem que lidar com várias coisas e você deixa as outras funções um pouco de lado, ou dormindo, como a gente diz, né? Porque aquilo é prioridade, naquele momento, né? E cada existência, ela traz isso, uma experiência determinada. Então, nós temos uma família específica, um trabalho específico, nós temos uma cultura específica, porque hoje nós estamos no Brasil. Mas que dirá que não reencarnar na África, na China, né, na Europa, enfim. Nós temos diversas situações que nos convidam a viver este papel, né, neste momento, mas isso tudo vai passar. Até a questão familiar, os laços sanguíneos também vão passar. São transitórios, né? Mas o que fica e o que permanece são os laços da alma. Porque muita gente tem medo disso, né? Mas eu não vou mais ser mãe daquele, ou eu não vou ter mais aquela mãe, ou aquele pai, ou aquele marido. Mas isso são convenções do mundo. Os laços que realmente persistem para a eternidade são os laços de afeto, os laços do espírito. Né? Verdade, E aí, pensando numa questão prática, útil da reencarnação, tudo isso que foi exposto, né? Porque assim, uma coisa é ter a teoria. Tá, eu sei que a reencarnação existe, é uma questão de lógica, porque a pessoa hoje, em determinada cultura, é claro que é uma colheita do que ela semeou ontem, ou tem alguma dificuldade de ordem material, né? Ou até aqueles grandes gênios
né? A gente vê crianças com um cabedal de conhecimento, de habilidades extraordinário. E seria muito injusto se fosse genético aquilo. E não tem lógica nenhuma a matéria dizer quais são os meus talentos. Porque os talentos são sempre intelectuais, mentais, né? Então, se eu construí isso ontem, é claro que hoje eu tenho algumas ferramentas úteis para lidar. Então, o convite assim que eu faço para os amigos é reencarnação. Estou reencarnado, nasci de novo. Agora eu tenho determinada profissão, determinada família, determinada condição social, determinada cultura, determinada pátria. Então o que estou fazendo com essas ferramentas pedagógicas que Deus proporcionou ao espírito que eu sou. Porque eu, com a minha bagagem de ontem, atraí tudo isso. É uma questão assim de afinidade. Eu atraí essas situações, tudo isso. Mas tudo isso é transitório. É temporário, vai passar. Mas o que eu construí na minha intimidade, os laços que eu faço, como eu valorizo os meus relacionamentos, por mais difíceis que eles sejam, isso é imortal. Isso é perene. Né? Tudo passou na história da humanidade, né? As grandes civilizações viraram poeira, né? Hoje a gente estava lendo até um trecho de Emmanuel, uma psicografia do Chico, e ele dizia: o que importa não são as situações, as instituições. Você não tem que ficar preocupado com o destino dos outros, mas sim a qualidade da sua ação com os outros, nas instituições. Porque isso tudo vai passar, as pessoas também vão passar, elas vão se transformar, mas e a nossa ação nisso tudo, né? A qualidade da nossa ação, que tem a ver com o sentimento que a gente coloca em cada ação, né? Eu vejo que para mim a reencarnação, entender isso, compreender, ter acesso a essa verdade, me faz viver de uma forma muito mais leve. Porque a gente já vai exercitando o desapego dessas questões que são do mundo, mas que não são eternas. Né? O meu lar, daqui a pouco eu vou deixar tudo isso daqui. E não tem problema, isso aqui só serve como um material escolar para o espírito. Né? É como ir para a escola. Você vai numa sala, tem uma carteira, tem um caderno, tem um lápis. Quando acaba aquele ano, fica. Você não fica lá pegado na carteira, na cadeira, na sala de aula, no caderno. O lápis desgastou, enfim, tudo foram úteis, transitório. Né? Foram muito úteis, né? Mas o que eu adquiri de bagagem é isso que importa. Que às vezes é o que a gente esquece de valorizar. É o que esse lar está proporcionando para mim. Então eu não me apego a ele, mas eu valorizo. Exato. Porque é uma ferramenta importante. Então, eu vou cuidar bem do meu lar, vou ter carinho, né? Um veículo ou qualquer situação. Então, é valorizar, mas não se apegar. Então, porque daqui a pouco eu vou ter outra existência e eu não sei como vai ser. Mas com certeza vai ser planejada, vai ser educativa para o espírito que eu sou e eu vou ter oportunidades que são diferentes das que eu tenho hoje. Por isso que é importante valorizar as oportunidades de hoje, bem no meio onde nós estamos inseridos. Então fica o convite para você refletir, para nós refletirmos o quanto nós estamos valorizando e aproveitando todas as oportunidades que nós temos nesta existência. Sem a necessidade de pensar o que eu fui em outras vidas, né? O Emmanuel também, que eu já citei, mas ele fala que nós precisamos ter atenção às nossas tendências instintivas. Isso quer dizer aquilo que a gente traz como reação automática, os nossos impulsos. Então a gente vai perceber, poxa, nesta situação eu sou meio egoísta. Né? Ou em relação àquilo eu sou apegado.
sobre isso aqui eu não tenho muita paciência, é isso que nós temos que prestar Verdade. atenção. Verdade. São essas oportunidades, não importa o que nós fomos enquanto papel que já exercemos em Sim, outro momento, sim. né? O caderno, o lápis ficou para trás, né? Foi. Mas a bagagem que esses indícios, né? Essas tendências, esses indícios que estão se manifestando em mim. Por isso eu preciso me autoconhecer, né? Então eu enxergo tudo isso, percebo o que me incomoda ainda, percebo também o que me faz feliz. Sim. Isso também é importante que às vezes a gente não valoriza. Então, que aptidões que eu tenho nesta existência, que talentos estão à minha disposição e correr atrás disso, porque seremos bem felizes nesta existência, nesta encarnação. É possível, sim. Então, tá bom. Hoje ficamos por aqui. Um gigantesco abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até lá.